Se o assunto é concurso, passa na Metrópole. Isso mesmo. Agora, todas as segundas, a partir das 11 da noite, você se liga na Metrópole e fica por dentro de tudo que acontece no universo dos concursos. Programa Aula Extra. Dicas, entrevistas com profissionais de sucesso, aulas temáticas e muito mais. Apresentação: Thiago Chuba e Rafael Petracioli. Aula Extra. Todas as segundas, às 11 da noite. Vai fazer concurso? Não perca. Salvador, 11 horas e 2 minutos. Sejam bem-vindos ao programa Aula Extra, último programa do ano. Como prometido, a gente vai dar continuidade ao último programa. Vamos falar sobre o calendário de concursos e algumas dicas para a gente começar o ano de 2014 com o pé direito. Antes de eu dar boa noite aqui para os meus amigos de bancada, deixar os nossos contatos com vocês. Vocês já sabem, pode ligar aqui para a Rádio Metrópole no 3505-5000, 3505-5000, pelo Facebook, na fanpage Programa Aula Extra. Vocês podem deixar suas dúvidas, suas perguntas, falar com a gente. Estamos esperando o seu contato. Boa noite, Thiago. Boa noite, Petracioli. Estamos aqui mais uma segunda-feira, né, a última segunda-feira do ano, desde sexta-feira que a gente está ouvindo isso, né? A última sexta-feira do ano, a última... Não acontece nada, não tem nada demais, é uma grande besteira, mas enfim. Mas o último programa do ano, e como falamos no programa passado para os nossos ouvintes, vamos hoje continuar, né, com o tema concursos, né, os concursos que estão aí previstos para esse ano de 2014, para, né, especialmente logo nesse início de 2014, olhando aqui alguns editais que nós separamos para discutir, né, as datas, valores, inscrição, salários e também dicas das matérias. Afinal de contas, temos 4 professores na bancada, então dá para fazer alguma dica, mas eu queria aqui lembrar da Faculdade Batista Brasileira, vestibular 2014.1, com novo FIES, curso de administração, direito, contabilidade, filosofia, gastronomia, pedagogia, teologia, serviço social e agora com gestão pública. Uma faculdade aprovadíssima pelo MEC. Inscrições em www.fbb.br. Maiores informações pelo telefone 3505-3459. Escolha melhor, faça FBB. E temos hoje outra parceria aí, né, Petracioli? Você tem que ligar o microfone. Normalmente é melhor ligar o microfone. Da Barreto Pizzaria mandou uma pizza gostosa pra gente aqui. Eu queria agradecer. Eu não comi muito porque o nosso outro Rafael comeu a pizza toda, não deixou pra ninguém. Barreto, Rafael Barreto, deixou bem claro aqui. Eu acho que é porque ele viu que o nome da pizzaria era Barretos com 2 T's igual ao seu. E aí ele comeu a pizza inteira. Você liga pra lá pro 3497-5999, uma pizza massa. Eu vou dar logo a dica, eu comi aqui uma que chama Nordestina, que é show de bola, viu? Só ligar lá e pedir. Então, boa noite aos nossos amigos que não são mais convidados, fazem parte do programa. Professor Washington. Boa noite, gente. Boa noite, Rafael Petracioli, Thiago Chuba, meu amigo Rafael Barreto, meus queridos alunos, ouvintes, uma boa noite. Realmente é a última segunda-feira do ano. Estamos nós aqui acompanhando a publicação no Facebook, todo mundo em Praia do Forte, Maceió, Porto Seguro. E a gente aqui. E a gente aqui se preocupando com vocês, mas é isso mesmo, não tem problema não. Gente, notícia legal é que a presidente Dilma Rousseff publicou a Lei 12.931, que ela só criou nada mais, nada menos do que 660 cargos para a Procuradoria da República. Opa. O meu amigo Rafael Barreto aqui estava dizendo, rapaz, é concurso para mais de 10 anos aí. É, porque o pessoal vai fazer, né? Vai abrir para 660 vagas. No primeiro vai preencher 8. Aí vai mais. No segundo vai preencher 6. E assim sucessivamente. Quantas vagas? 660 só para Procurador da República. Que beleza. Existem os outros cargos que acabam sendo gerados em torno disso. Porque vai ter que contratar analista para o MPF, técnico, juiz federal, e aí você vai, o efeito cascata disso excelente. É muito grande. Muito boa notícia. Mas aproveitando, dando boa noite para o nosso amigo aqui também, companheiro já da bancada, professor Rafael Barreto. Professor, esse, salvo engano aí, é o concurso mais difícil do meio jurídico, pelo menos, que nós temos, não é não? Boa noite, Thiago, boa noite, Washington, boa noite, Rafa, boa noite aos nossos ouvintes. E realmente o concurso de Procurador da República é um dos mais, se não mais difícil concurso na área jurídica,
porque ele tem uma metodologia própria que difere um pouco da metodologia de outros concursos. Quando você pega não apenas o conteúdo do edital, mas as provas para analisar, você percebe um nível de abordagem desde a primeira etapa que é muito aprofundado. Nas provas de procurador da República caem questões de um nível de conhecimento teórico que a gente não costuma encontrar em nenhum outro tipo de prova, tanto que alguns alunos sempre me pedem uma orientação, porque eu tenho um projeto específico de orientação de alguns alunos para procurador da República com direito constitucional e direitos humanos. Eu chamo sempre a atenção deles de procurarem estudar muito do material produzido pelo examinador. Procurador da República, pelo menos nas minhas matérias, direito constitucional, direitos humanos, a gente encontra muita linha teórica que vai naquilo que o examinador tem pesquisado, tem trabalhado. Realmente é uma preparação muito diferenciada. E foge bastante do lugar comum dos concursos, né? Normalmente questões bem profundas. Para vocês terem ideia, eu tenho alguns amigos que passaram no concurso, que são procuradores da República. Desses que passaram, a quase totalidade já era concursado de algum outro cargo de uma certa envergadura também. Teve apenas um que realmente foi o primeiro concurso que ele passou, foi de procurador da República, só que tem um detalhe. Ele tinha uma opção fixa, ele só queria ser procurador da República, então ele não se preparou para nenhum outro concurso, foi apenas para esse. E ele conseguiu passar depois de 4 anos tentando. Ele chegou a perder 4 vezes a prova e na 5ª vez foi que ele conseguiu passar. Era um cara que tinha um nível de conhecimento altíssimo, muito preparado e conseguiu passar. Então, quem realmente quer ser procurador da República sabe que é um outro nível de diálogo, é um outro nível de discussão. Tem coisas que, para vocês terem ideia, que são cobradas em prova, que a gente só discute no meio acadêmico no âmbito dos mestrados e doutorados. É verdade. Eu tive, inclusive, eu fui estagiário no Ministério Público Federal, na Procuradoria da República aqui em Salvador. O pessoal aqui, mundo à parte, né? Eu não conheci lá o que estava mais devagar, estava correndo na velocidade da luz, né? Todos eles também... Já fazendo um PhD. Exatamente. Todos eles mestres, no mínimo mestres. É um outro nível, realmente. Nível de conhecimento Agora, absurdo. para quem está nos escutando, acredite que não é inatingível, não é inalcançável, com certeza não é impossível, não. Quando a gente acredita muito numa coisa, quando a gente tem um projeto pessoal, a gente se prepara para aquilo, a gente consegue. Às vezes leva um tempo a mais, mas é plenamente factível. Se você que está nos escutando agora tem por opção de vida ser procurador da República, porque tem pessoas que têm vocação para isso, acredite que você é totalmente capaz de passar. E até aproveitando aqui uma colocação que Chuba fez, que o Austin fez, de que hoje é o último, né? Última segunda-feira do ano, e daí? Sim, muda o quê? De um ano para o outro e tal. E se a gente parar para pensar, realmente a mudança de anos é apenas uma mudança de segundo, né? Depois da terça vai vir a quarta, toda semana vai ser assim, depois do 31 de dezembro vem o 1º de janeiro, só que o detalhe, o que é interessante, é o que a gente faz dessa mudança de ano. A mudança de ano a gente entender como um marco. Um marco para novos projetos, para novas etapas. E se hoje a gente vai falar aqui de novos concursos, novos editais, quem está nos escutando entenda. Hoje, na verdade, não é a última segunda do ano. É a primeira segunda-feira de uma nova caminhada que você vai ter na sua vida. A partir do que a gente vai falar hoje, trace metas, projetos, e é a primeira segunda-feira dessa sua nova etapa. É bíblico que os últimos serão os primeiros. E o professor Felipe, na última aula, no último concurso da gente, falou: rapaz, você pode até não ter feito nada para trás, mas para frente, separa, analisa, e as informações vão ser realmente bastante precisas. E só fazendo a retificação, eu falei da Lei 12.931. Na verdade, você vai da Lei 12.922 até a Lei 12.931. E aí vem TRT 8ª região, TRT 5ª, 9ª, 4ª, 22ª, 15ª. Por falar em TRE, já vou até aqui dar uma sugestão de pauta pra gente aí no ano que vem, aproveitando que Rafa também é um militante do direito eleitoral como eu. Vão ter alguns concursos de direito eleitoral e recentemente teve uma pequena mudança, né? Saiu uma legislação nova, vários alunos já me mandaram e-mail: professor, essa nova modificação aí da lei eleitoral se aplica para a eleição do ano que vem, não se aplica? Então vamos organizar uma pauta de direito eleitoral também aqui no programa. Falando já de projeto, né? Aproveitando que, apesar de como foi falado aqui, né, eu também sempre repito isso, que é uma virada de meia-noite como outro dia qualquer, mas o que eu acho que é importante é a simbologia que a gente coloca pra gente, né? De traçar metas, traçar planejamento,
né, e principalmente de cumprir. Então nós também, já avisando aos nossos ouvintes, nós vamos ter também alguns programas especiais para a Procuradoria-Geral do Estado, que é um concurso que também aí, falando Tá estourado, na nossa agenda, está bem estourado vai fazer esse concurso, né? para esse início de ano. Nesse sentido aí do que o professor Washington falou, eu também tinha reservado aqui, mas ele já terminou citando junto, porque de fato foram várias leis que a presidente Dilma Rousseff sancionou, e eu tinha anotado aqui a lei 12.924, que está dentro dessa faixa, que criou 87 cargos, né, no TRT da 15ª região. E a gente termina conhecendo muita gente que estuda para TRT lá por conta do Prax. Tem uma galera lá que estuda para TRT. E você tá com o pessoal de cabine lá do Prax estuda muito para esse concurso de analista. E pelo que eu vi aqui da quantidade de leis, a quantidade de TRTs contemplados, e eu acho que ainda Procurador da República e o próprio cargo de técnicos e analistas do Ministério Público Federal, ano que vem vai ser um ano com uma quantidade de concursos muito boa. Rapaz, o TRT da 9ª região, né, sediado em Curitiba, ele tá aqui com disposição de 70 vagas para analista judiciário. Essa de 15ª são 87 vagas. Mas não, tô dizendo 70 de analista, só para analista 17 são 70. 70 vagas. Gente, é só estudar, continuar estudando, porque... E o bacana de um concurso como esse, e de seguir, acho que essa linha, né, até aproveitando aqui um pouco da experiência, da convivência com esse pessoal do Prax, é que é praticamente que um mesmo edital, né? Sim, muito parecidos, né? De analistas são muito parecidos. TRT, TRE tem uma similitude muito grande. Claro que com uma matéria específica cada qual, a trabalhista, eleitoral, mas... Se você pega o programa de direito, a diferença é justamente a questão da atualização, né? Você tem modificações sendo feitas na legislação que você tem que dar uma olhada, mas o edital é basicamente... E o regimento interno, só. O regimento interno vai mudar de um pro 3505-5000 para aquele ouvinte nosso aí que quiser falar com a gente sobre concurso, o que é que está previsto aí, discutir alguma questão de edital, ou então aqui no Facebook, curta aí nossa fanpage, programa Aula Extra. Bom, e nós vamos hoje estar debatendo somente sobre isso. Eu vou começar então com 2 editaizinhos aqui já prontos. E o primeiro é o TRT, já que a gente está falando de TRT aqui, 2ª região São Paulo, né? São mais de 300 vagas entre técnicos e analistas, e também vai ter cadastro de reserva. As inscrições já estão abertas, até 17 de janeiro. A prova, como a maioria das provas de analista do TRT, em 2 fases, uma fase objetiva. Dessa vez, neste concurso para este TRT, 60 questões. Eu já vi alguns TRTs com 80, sim, mas esse 60. 20 questões de conhecimentos gerais e 40 específicos, com o peso triplicado para conhecimento específico. E a redação. Eu também tenho aqui, não é muito só para direito, porque é para qualquer formação superior. É a Secretaria de Administração Pública do Distrito Federal, auditor de controle externo. São 2 especialidades: finanças e controle, e planejamento e orçamento. Ouvindo falar assim, até parece que é um concurso só para contador, mas não é não, viu? É um concurso para qualquer formação. Os salários são de até R$12.000. São 30 vagas, sendo que 6 reservadas para deficientes de cada cargo, então são 60 vagas. As inscrições até 10 de fevereiro, lembrando, é qualquer formação de nível superior. A organizadora é a Universa. Na prova nós teremos 4 fases, eu achei tá um pouco puxado para um cargo de auditor, mas... Uma primeira questão, uma prova objetiva de 80 questões, sendo 10 de português, 15 de conhecimentos gerais, 30 de conhecimentos específicos e 25 de conhecimentos especializados. Segunda fase é a redação, só 250 vão ter as redações corrigidas, os 250 melhor colocados na prova objetiva. Depois teremos já discutimos aqui sobre essa polêmica, né, que é a análise de vida pregressa, a velha investigação social. Essa é uma etapa apenas eliminatória. Depois, apenas os 150 primeiros de cada cargo, ou seja, 300, farão o curso de formação. O curso de formação aqui está como uma etapa, inclusive antes da entrega de qualquer documentação para a contratação. E a partir dessa etapa do curso de formação, todos estão aptos a tanto tomar posse nas vagas existentes,
quanto fazer parte do cadastro de reserva. Se houver eliminação antes dessa etapa, não haverá a classificação. Se você for eliminado na prova de investigação de vida pregressa, por exemplo, você não terá a possibilidade de fazer parte do cadastro de reserva. Você tem que necessariamente ir até a última fase, que é o curso de formação. Eu acho que esse cadastro de reserva, a gente também já fez algumas críticas aqui, é uma burla fantástica, né? A previsão constitucional sobre concurso público. O que é que você acha, professor Rafael, como professor de constitucional? O que acontece é o seguinte, em verdade, houve um período muito grande em que a jurisprudência entendeu que o candidato aprovado no concurso público não tinha nenhum direito subjetivo à nomeação, que estava no âmbito da discricionariedade do administrador convocar se quisesse, quando quisesse, dentro do prazo de validade. Se de repente não quisesse convocar, deixava o concurso expirar e não convocava ninguém. E um total desrespeito à pessoa que se prepara para o concurso público. E a jurisprudência mudou. A jurisprudência passou a entender que quando o Estado divulga o número de vagas para aquele cargo público no concurso, ele tem uma obrigação jurídica de nomear. Se o candidato é aprovado dentro do número de vagas, ele passa a ter um direito subjetivo a ser nomeado. Agora, esse não é um direito absoluto. O Supremo, quando debateu o tema, ele advertiu que se houver alguma circunstância superveniente, extraordinária, que justifique a não nomeação, por exemplo, o Estado passou por um fato imprevisível, vai ter que fazer um corte de despesa orçamentária e reduziu justamente a verba que estava orçada para nomear aqueles cargos. Ele poderia, então, deixar de nomear. Mas seria muito raro. A verdade é que, a partir desse novo entendimento, se divulgar o número de vagas, vai ter que nomear. Então, o que é que o Estado passou a fazer? Porque, infelizmente, a lógica do administrador brasileiro, do Estado brasileiro, infelizmente não é lógica pró-cidadão, pró-direitos fundamentais, não é lógica pró-respeito. Aí o Estado passou a fazer o seguinte: já que se eu nomear, ou se eu divulgar o número de vagas, eu tenho que nomear, não divulgo mais. E aí toma ele concurso para vou dizer que o concurso reserva. É para cadastro de reserva, que é que se eu quiser, quando eu quiser, eu convoco. Né? Ficou pior, né? É um absurdo, ficou complicado. E eu converso com muitos amigos do Ministério Público que, se você anda pelos municípios no Brasil, você começa a enxergar a realidade, porque a gente fala muito de concurso em âmbito federal, concurso em âmbito estadual, mas acreditem, um dos maiores polos de concurso que ainda não é efetivado no Brasil é a administração municipal. As administrações municipais, de uma maneira geral, trabalham muito com contratações temporárias e irregulares, com seleções simplificadas, regimes especiais de direito administrativo, que são fórmulas mágicas que são criadas, às vezes, para não fazer concurso público, sabe? E, normalmente, no âmbito municipal, o Ministério Público tem uma atuação muito efetiva contra essas práticas. Então, eles buscam muito obrigar as prefeituras a realizarem concursos públicos. E eu já conversei com alguns colegas do MP que me dizem: rapaz, essa história de cadastro de reserva é um absurdo para o cara que está se preparando. Isso aí tem que acabar, e já estão começando a despertar também para um novo embate jurídico, que seria combater essa história do cadastro de reserva. Inclusive, né, nós temos muitos concurseiros nos ouvindo aí no Brasil todo. Existe um projeto de lei, né, tramitando no Congresso Nacional. Salvo engano, eu estou até tentando entrar aqui rapidamente no site, salvo engano é a PLS 74 de 2010, né, que recentemente saiu da CCJ no Senado, e salvo engano, a última vez que eu procurei, né, olhar sobre isso, não tem muito tempo, não tem um mês, tinha sido recebido pela Câmara dos Deputados para passar por todo o processo de votação lá. E uma das coisas que esse projeto tenta, né, moralizar e legalizar, porque não falar de legalizar, ou até mesmo constitucionalizar, para usar um termo um pouco mais forte, né, do que simplesmente a questão de lei infraconstitucional, estava sendo recebido pela Câmara, né? Já tinha sido aprovado na CCJ do Senado, né? Já tinha tido
relatório favorável ao projeto, lá com algumas emendas apresentadas. Então, interessante que as pessoas, né, como a gente chama, concurseiros, né, as pessoas que vivem um concurso, que estão aí lutando já há alguns anos para, né, conseguir essa tão almejada vaga aí no serviço público, que essas pessoas pudessem entrar em contato, né, pelo próprio sistema do site. Existe forma de você contactar os deputados, aquele deputado que você votou, ou então aquele deputado que seja o relator Claro. na Câmara, para poder dar uma forçada nisso, para poder fazer com que a coisa tramite de forma mais célere, porque com certeza o anseio de muitos e muitos e muitos candidatos, né, que estão por aí afora e que ficam refém dessa questão e às vezes até mexendo com a própria questão emocional, né? A pessoa passei, aquela coisa de nadou, chegou na beira da praia e morreu, né, afogado. Gente, só lembrando aqui, eu falei do concurso do TRT Segunda Região, a banca é da Carlos Chagas. É Carlos Chagas, né? Então até chamar a atenção, o pessoal que está nos escutando, concurso de TRT Carlos Chagas, para a pessoa conseguir a aprovação, tem que bater muito perto aí dos 100%. Porque... Ou fazer a diferença na redação. É um fenômeno que tem acontecido recentemente. O pessoal que erra um pouquinho mais, mas acaba tendo uma nota extraordinária na redação e consegue se recuperar, mas não dá para contar com isso, né? O que acontece, esse é hoje um dos concursos mais desejados no país, é o concurso de analista de TRT e de TRE. E TRT tem uma frequência maior do que TRE. E é até um fenômeno interessante, porque há alguns anos atrás, a gente já tem aí muitos anos aí trabalhando nesse meio de concurso, em sala de aula, já é quase uma década em sala de aula, e você vê muita gente saindo da faculdade e você quer ser o quê? Quero ser juiz. E hoje em dia a coisa meio que mudou um pouco de situação. Hoje em dia a gente percebe muita gente querendo ser analista. Eu não quero ser mais juiz, eu quero ser analista de tribunal em vez de ser juiz. É um fenômeno interessante que tem acontecido. Então o concurso hoje de analista se tornou muito mais procurado do que um concurso de magistratura do trabalho. Hoje você encontra muito mais as estudantes querendo ser analista de TRT do que querendo ser juiz do trabalho ou membro do MPT. Hoje a magistratura ela virou também não uma questão só da estabilidade, da remuneração, virou uma questão também muito de vocação. Magistratura do trabalho, magistratura federal faz o cara que está numa pegada de que ele quer aquilo para a vida dele, tipo, sei lá, o sonho da vida do cara é ser juiz federal, ser juiz do trabalho, porque realmente a dedicação é absurda. E a carreira de analista, como você falou, ela é muito atrativa, ela tem um salário bastante interessante. Muito interessante. A estabilidade como qualquer cargo. Uma jornada de trabalho. A responsabilidade é totalmente diferente da do juiz. Nem se compara realmente. E a própria progressão de carreira hoje, dentro da carreira de analista de tribunal, ela é muito interessante, porque além da própria progressão funcional de tempos em tempos você ter os seus aumentos de remuneração pelas classes, você também tem a possibilidade de exercer cargo comissionado. Então é um mix de situações que faz uma carreira dessa ser muito atrativa. É possível analistas hoje, eu estava olhando na tabela salarial justamente do TRT da segunda região, um analista judiciário hoje ser remunerado em 12 mil reais, 13 mil reais, quando de exercício de uma função comissionada. Então, com uma carga de responsabilidade muito menor do que a de um juiz, com uma jornada muito menor, enfim, em resumo da ópera, com uma vida muito mais tranquila. Exatamente. Então, eu acho que é uma tendência irreversível, né? Da minha época de faculdade, 2 dos alunos mais preparados, né? Eu formei na Federal da Bahia e minha turma tinha uma galera muito estudiosa mesmo, né? Tanto que hoje a maior parte da turma está aí concursada como juiz federal, procurador da República, MPT, MPE. E 2 dos melhores alunos, um a gente sabia que tinha um perfil de juiz federal e o outro de procurador da República. E todo mundo já sabia que era questão de tempo, sabe? Formou pouco tempo depois, vão passar. Uma passou para analista de Tribunal Regional Federal e o outro analista de Tribunal Regional Eleitoral. Então até hoje, eles já disseram: não faz a menor questão de... Não quero mudar de concurso não, tô bem onde eu tô feliz, vou mudar de cargo para ganhar alguma coisa a mais que não vai pagar a tranquilidade que eu tenho no meu cargo em relação ao de ser um juiz, ser um procurador da República e tal. Então,
se torna uma opção de vida realmente. E durante um tempo, um pouco mais antigo aí, né, as pessoas usavam realmente, meio que parecia que era um meio do caminho, né? Você saia da faculdade querendo, né, a carreira pública, né? A carreira de serviço público, aí você fazia para analista para depois fazer para juiz federal. E hoje a gente percebe de fato, tanto nisso que vocês estão falando, que existe, né, já o sonho originário de ser analista, né? A gente conhece várias pessoas que realmente querem ser analistas. Sim. E quanto algumas pessoas que entram ainda com essa perspectiva de escadinha, termina não saindo lá. E a gente já até comentou aqui uma notícia aí que rodou a internet recentemente uma menina no interior que passou pra era juíza, analista e passou para juíza e foi e depois resolveu voltar porque ela percebeu que onde ela estava era melhor de onde ela estava indo. Só para finalizar aquela questão do estatuto, eu achei aqui, de fato, o projeto de lei do Senado, né, PLS, número 74 de 2010, do senador Marconi Perillo, ele é o autor dessa proposta, e a situação atual desse projeto, né, para que os nossos ouvintes aí querendo, né, exercer a democracia, né, participar um pouco mais, possam entrar em contato, está de fato remetido à Câmara dos Deputados, Secretaria de Expediente, no dia 17/7/2013, é a última movimentação aqui desse projeto de lei número 74 de 2010, que é exatamente apelidado de Estatuto do Concurso Público, Estatuto, né, dos concurseiros, como vocês queiram, que visa regulamentar várias coisas que estão soltas aí desde a promulgação da Constituição de 88. Mais uma vez aqui falando de nossa parceira, a Faculdade Batista Brasileira, vestibular 2014.1, com novo FIES, curso de Administração, Direito, Contabilidade, Filosofia, Gastronomia, Pedagogia, Teologia, Serviço Social e agora com Gestão Pública. Uma faculdade aprovadíssima pelo MEC, inscrições em www.fbb.br. Maiores informações pelo telefone 3505-3459. Escolha melhor, faça a FBB. E se você for lá fazer FBB, for aluno de Direito, vai ser aluno do professor Tiago Chuba. Tranquilo, não tem dificuldade nenhuma, basta... Quem já foi sabe, né? Queria mandar um abraço ao amigo meu, grande Paulo Marro, é o nosso responsável por TI, Tecnologia da Informação lá no Praxis. Ele está agora, nós estamos aqui na rádio trabalhando, fazendo programa, ele está lá em Baçaí, mas também não está curtindo, não está só deitado, ele está trabalhando lá na pousada Talude. Quem não foi pode ir, conheça, que vale muito a pena. Talude é com THA, Otávio, então www.pousadatalude.com.br e o telefone 3677-1188, DDD lá é 71 também. Eu já fui algumas vezes, afinal ele é meu amigo, pode ligar, pedir uma cortesia, foi Rafael Petracioli do programa Aula Extra que mandou. Eu separei aqui um concurso, acho que foge um pouco, né, a lógica, enfim, normal de concurso, mas achei que era uma dica bem interessante aí para os nossos ouvintes, né, que é o concurso aqui, o edital tá lá, vai ser da CESP, né, vocês podem acessar tudo isso que a gente tá falando lá no site da CESP. É o Tribunal de Justiça que abre aqui o concurso público para outorga de delegações de serventias extrajudiciais de nota de registro do Distrito Federal, né? Então existe aí, vai começar a inscrição no dia 7 de janeiro de 2014, então as inscrições ainda não começaram, começam logo aí na primeira, segunda semana de 2014, e o órgão abriu 1.383 vagas para outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registros. Tem a ver aí com essa recente privatização, recente aqui pelo menos em Salvador, Bahia, da privatização dos cartórios. E nós temos um concurso, eu estava olhando aqui, bem extenso no sentido de etapas. Sim. Primeira etapa, prova objetiva de seleção, né, que aí envolve 100 questões, envolve direito administrativo, como sempre, direito constitucional, como sempre, já falamos isso aqui outra vez, são duas matérias centrais para qualquer pessoa que queira fazer concurso público, direito civil, processo civil, tributário e registros públicos. Depois nós temos uma segunda etapa, né, que é uma prova escrita e prática desses conhecimentos também, com a dissertação de 120 linhas, certo?
Depois nós temos uma terceira etapa, comprovação de requisito para outorga das delegações, onde vai exigir aí muitos e muitos documentos que vocês podem buscar no edital aí no site mesmo do CESP. Depois nós temos um exame psicotécnico, entrega de laudo neurológico e laudo psiquiátrico, entrevista pessoal e a famosa análise de vida pregressa, que já discutimos aqui. E finalmente, não satisfeito ainda, no final, uma quinta etapa de prova oral, né? Tá parecendo um concurso para juiz, onde vai ser uma ou mais das seguintes áreas de conhecimento: direito administrativo, civil, processo civil, constitucional, tributário, registros públicos, ou seja, os mesmos temas tanto da prova objetiva quanto da prova subjetiva. E a sexta e última etapa, a avaliação de títulos, né? A prova objetiva, que é a primeira das provas, será aplicada aqui, diz o edital, na data provável de 4 de maio, no turno da manhã e tal. Então será um concurso aí que logo no início do ano, né, logo após a virada do ano, já na primeira, segunda semana, nós teremos as inscrições aí, começando no dia 7 de janeiro, a taxa de R$200, né? Basta para ficar ligado aí no próprio site da CESP para adentrar essa carreira. Bom, deixa eu trazer para vocês aqui. Desculpa, Rafa, fica à vontade. Só para chamar a atenção de um ponto aí, o Thiago estava falando de concurso para cartório notarial. Esse é um outro nicho muito específico no âmbito dos concursos. Aqui eu quero até aproveitar para alertar os nossos ouvintes que estão aí, de repente, desavisados de como é que funciona. O concurso de cartório notarial tem um público muito específico. Também tem uma espécie de família, como a gente fala da família do TRT, que é aquela galera que faz TRT no Brasil inteiro, que se encontra pelos aeroportos fazendo os concursos pelo Brasil inteiro. Você tem a família do concurso de cartórios também, porque concursos para cartórios tem alguns pontos de edital que são muito específicos, que só caem em concurso de cartório. Você ter conhecimento da matéria cartorária, como é que funciona, atividade de tabelião. E são concursos muito atrativos. Por quê? Porque a rigor, você não tem um limite salarial. Se você se torna titular de um cartório, você passa a ser um delegatário, você não tem limite. Você vai se tornar, atividade empresarial quase, na né? linguagem comum, você é um empresário do cartório. Porque o cartório tem um regime jurídico híbrido na Constituição, é um serviço público, mas exercido em caráter privado por uma delegação. E tem muitos cartórios que têm uma rentabilidade bote mais alguns muitos nisso. Grandes, sabe? Tem cartório que arrecada demais. Agora, é preciso que se tenha conhecimento que também tem cartório que arrecada de menos. Tem cartório que é deficitário, que muita gente que se prepara para o concurso de cartório pensa que vai tirar na loteria. Se eu passar nesse concurso, resolvi a minha vida, tirei na loteria que eu vou faturar 300, 400 mil reais por mês. Gente, não é bem assim, né? Tem cartório que fatura mais do que isso. Vocês terem ideia, eu tenho amigos que se preparam para concursos cartorários, amigos que são doutores em direito, que são professores, que têm anos de advocacia, já passaram por cargos públicos. Então tem muita gente que se prepara assim para isso. Inclusive tem conhecido meu que é juiz, que se prepara para concurso de cartório. E já me contaram coisas do meio, de como é que funciona. Realmente tem cartório que se arrecada demais, mas também tem cartório que a arrecadação é pequena. É bom quem está pensando numa jornada dessa, de se preparar para cartório, saber que para você realmente ter a titularidade de um cartório muito rentável, não basta passar, tem que passar entre os primeiros. Exatamente. Tem que passar e passar bem. Apesar, mesmo que a gente tenha, no caso aqui da Bahia, na época que se definiu o modelo final dessa privatização, dessa delegação, criou-se o tal do fundo de compensação para poder remunerar um pouco melhor os cartórios de menor porte, porque você não pode querer que um cartório, aqui em Salvador, um cartório de registro de imóveis de Salvador qualquer, a arrecadação é um absurdo de grande. Pare para pensar as custas todas. Quando você comprou seu apartamento e foi lá, você tomou uma... Mas você vai para o interior do estado. Toma uma facada boa. Mas aí se você vai para um cartório de registro civil lá em Xorroxó, é óbvio que você não vai ter acertado na loteria, como Rafa colocou aqui. Então você tem que ser muito bem. Você não vai pegar os melhores cartórios se você não for o primeiro colocado. Eu conheço gente que é juiz federal que está estudando para esse concurso. Então não se iluda achando que é uma preparação qualquer. O nível
né, da concorrência, né? É por isso que é bom o nosso ouvinte que está aqui nos escutando não pensar em aventurar concurso de cartório. Não existe. Concurso para cartório não é concurso para aventurar. Bem claro, ninguém aqui está querendo desanimar nem desencorajar ninguém. Agora fique sabendo que é um tipo de concurso. Está mostrando a realidade, né? Exatamente. Quem tá naquele concurso ali sabe o que está fazendo com quem está concorrendo. Então não é o tipo de concurso que você vai fazer por fazer, vou arriscar. Normalmente quem faz concurso para cartório não é aquele cara que é concurseiro. Tipo, eu tô estudando as matérias básicas que servem para 2, 3 tipos de concurso, de repente eu passo em um. Não, normalmente quem faz concurso para cartório é quem já tem uma atividade definida, profissional de alguma área e tal. Tá mais pro empresário, né? Exatamente. E aí tá focado, diz, não, durante o tempo que eu tenho eu vou estudando porque se eu passar bem e assumir um cartório e ter uma rentabilidade muito boa, eu mudo de vida. Até porque, eu tinha aberto aqui o edital de Distrito Federal, mas eu tinha pesquisado, eu sabia que tinha o do TJ Bahia, né? Também está aberto, edital número 5, né? Com aquelas, são 1.383 vagas. Mas com todas essas ressalvas e questões que estão sendo... Nesse conceito do acertei na loteria que a Rafa trouxe pra gente aqui hoje, acho que desses 1.383 a gente vai colocar uns 10 aí, 12... 10 que tiram a mega da virada. Exatamente. Mais uns 10 que tiram a quina da virada. E o resto... E lembrando que não é... A gente não tá falando de uma atividade de um cargo público. É uma administração de um serviço público. Você vai exercer uma atividade empresária. Isso, você não tem limite de quanto você pode ganhar. E cabe você também ter um... Ou de quanto não pode ganhar também. Hoje pode não ganhar também. Um administrador, por exemplo, hoje em dia, com a flexibilização que você tem, você pode registrar, por exemplo, uma união estável. Você quer fazer um registro, fazer um distrato de união estável mediante contrato. Você pode fazer um contrato dissolvendo a união estável, tudo mais, em cartório. Você pode fazer em qualquer cartório. Então cabe aí o administrador do cartório ter um perfil empresarial interessante, saber gerenciar, saber cativar o público dele. Prestar um bom serviço para poder ter uma demanda. Inclusive, até seguindo aqui uma orientação, né, que o professor Felipe deu na nossa última aula aqui, na segunda passada, daquelas pessoas que não gostam muito de ler o edital, né, e ele foi uma das primeiras coisas aqui que ele falou de ler o edital todo. É bom dar uma olhada no anexo 1, né, desse edital, porque tem exatamente, né, na ordem de classificação, qual será a comarca, né, o tipo de cartório, se é registro civil de pessoas naturais, funções notoriais, registro de imóveis, né, tabelionato. Então tá tudo aqui, se buscar aí no anexo 1, né, do edital, que está lá no site do CESP, quem tiver interesse, né, em entrar nesse contexto aí, com todas essas situações que nós estamos falando, dá uma olhada lá também para também saber exatamente aonde Cariranha. Se for o primeiro colocado, você vai assumir o registro civil das pessoas naturais de Cariranha. O cartório novo, criado em 1908. E tá pertinho, ali rapidinho a gente Chuba frequentou esse cartório na época da abertura. Antes de eu congelar aqui, porque o ar-condicionado realmente está no nível de matar. Nível de homem. Não vai pagar essa conversa, não. Eu vou falar de alguns concursos que a gente não tem. É por isso que tá batendo na minha cara aqui. Estão parecendo umas mocinhas. A gente vai falar também de alguns concursos que não estão com editais abertos, mas que já estão certos de acontecer e cujos editais serão lançados agora em 2014. Primeiro, para falar rapidamente aqui de cargos de nível médio, nós vamos ter Polícia Rodoviária Federal, PRF, técnico. O edital com certeza sai até junho de 2014, porque já foram publicadas as autorizações para contratação, então no prazo de 6 meses já começou a rolar. A Caixa Econômica Federal, a gente já comentou aqui que esse concurso vai acontecer, então o edital sai agora no comecinho de 2014, provavelmente ainda na primeira quinzena de janeiro deve sair esse edital. A empresa vai ser a CESP, já está definido. E fica uma dica para quem está interessado em fazer o concurso da Caixa. A gente tem informação de que o banco pretende contratar quase 10 mil funcionários até o ano de 2015. Então vai ser um concurso que, se você se classificar, você muito provavelmente vai ser chamado. E não é uma carreira
de se desprezar, não. Então, para você que está fazendo concurso de nível médio, nós temos Polícia Rodoviária Federal e Caixa Econômica Federal, ambos os editais saindo agora no comecinho do ano. Para nível superior, eu separei para vocês. Com certeza, em 2014, nós vamos ter juiz de direito no Tribunal de Justiça lá do Ceará, Procuradoria do Estado do Mato Grosso do Sul, 9 vagas já certas, mais cadastro de reserva. O edital ia sair agora em dezembro, mas não saiu. Salário inicial de 20.848. Tribunal de Contas. Quanto? 20.848. Foi isso, Chuba? Não, é para os nossos ouvintes ouvirem. Jesus. Chuba tá quase largando aqui, o microfone tá saindo correndo. Peraí, Chuba, volta. Esse negócio de estar pesquisando sobre concurso público tá me empolgando. O Tribunal de Contas do Estado do Piauí, até R$8.000 de salário, todos os níveis superior, não é só para direito. São 110 vagas, o edital sai em janeiro, com certeza. Polícia Civil de Santa Catarina vai ter para delegado, perito, agente, legista, enfim, todos os cargos praticamente da Polícia Civil lá em Santa Catarina. Ele está saindo em 2014 com certeza. Auditor fiscal, que já virou tradição e está sendo uma carreira muito procurada, a carreira de auditor fiscal. É uma atividade muito bem remunerada, com uma carga de trabalho também muito parecida com a de um analista de tribunal, sendo que a remuneração é quase o dobro, inicialmente falando, do auditor fiscal para um analista de tribunal. Câmara dos Deputados a gente vai ter também para consulta legislativa agora em 2014. Olha, para você que vai fazer curso para analista TRT, analista do TRE, para Caixa Econômica Federal, para Polícia Rodoviária Federal técnico, para juiz também, você pode ligar lá para o Praxis, Centro de Estudos, o 3487-8700 ou no 3353-1482. A gente tem cursos online ou DVD para tudo isso aí que nós estamos falando para vocês, tá certo? Liguem, peguem maiores informações, vamos nos preparar para os concursos 2014. Pois é, e mandar um beijo aqui para Lívia, Carla e Anne, senão a gente não entra no Praxis no próximo, quando ele reabrir após o recesso aí. Mas eu, de fato, né, pela questão de sui generis desse concurso para cartório, né, que, como eu disse no início, foge um pouco à logística, eu estava aqui olhando a questão dos conhecimentos, né? Então, muita organização judiciária e registros públicos, né? Nós temos aqui logo o ponto 1 inicial aqui com várias questões, né, dessa temática de organização judiciária e registros públicos. O pessoal tá olhando aqui a pizza, Barretos Pizza, é porque Rafael Barreto pegou aqui e pediu pra gente fazer uma nova propaganda. Faça você mesmo, o dono da pizzaria. É porque tem meu sobrenome, né? Não, realmente é pra quem tá aí nos escutando agora, quando você for se programar aí pra virar a noite estudando, quiser uma ótima opção pra fazer um lanche, né, durante o estudo, Barretos Pizzaria, realmente eu assino embaixo aqui, tá muito saborosa. A gente percebeu. Percebeu, né? Todo. 3, Ninguém 4, comeu. Eu 9, cheguei com 7, fome, Apenas não Rafael Barreto pode falar sobre o sabor da pizza. Eu cheguei Ele com foi fome. o único que comeu. Depois que chegou, não tinha mais pra ninguém. Viu, Barreto? Você pode. Depois eu vou passar pra Barreto da pizzaria o telefone de Rafael Barreto, que aí eles vão ligar pra poder oferecer a pizza pra Rafael, porque ele ficou fã aqui. Eu acho que ele nunca vai dizer não, né? 3497-5999. Pronto. Então, vai continuando aqui essa questão, né, de que, para quem se interessou, direito constitucional, professor Rafael, cai tudo, né? Tô aqui, olha, a Constituição, toda aquela parte de constitucionalismo, né? Ministério Público, enorme, programa política urbana, agrícola, fundiária, ou seja, todo o direito constitucional, direito administrativo também, cai todo um programa aqui de direito administrativo, com inclusive algumas leis aqui esparsas, bem específicas, né? A lei de responsabilidade fiscal faz questão de citar aqui por um motivo óbvio. Direito tributário também, professor Washington, eu acho que cai aqui todo o conteúdo programático de uma faculdade, muito direito civil. Até porque lembremos que os notários, eles são responsáveis pela arrecadação. Caso qualquer erro de arrecadação, são eles que pagam respondem solidariamente do bolso. É bom, ganha bem, né? Mas direito civil também cai muito, né? Mas especialmente
aquelas temáticas relativas à própria atividade, né, de cartório, que é a questão de direito de pessoas aqui, negócios jurídicos e tal. Temos um pouco de processo civil, né, algo bem geral aqui, direito penal, processo penal, comercial, conhecimentos gerais e língua portuguesa. Então esse é o conteúdo aqui para quem quiser, né, fazer esse concurso para cartórios, tanto no Distrito Federal quanto aqui no TJ da Bahia, que está aberto. Professor Washington tem uma boa notícia também de concurso que vai sair. Não fique muito preocupado não, porque a gente falou que o concurso de notário é uma coisa bem específica. Acho que alguém já deve ter desanimado. Poxa, eu queria fazer, mas os caras já alertaram. Eu sempre sonhei, queria... O sonho era ser tabelião. Não se preocupe não, tem concurso para todos os gostos. A partir do dia 8 de janeiro, ou do dia 13 de janeiro de 2014, vão se abrir as inscrições do Ministério Público Estadual. Está abrindo 80 vagas para nível médio e superior. Bahia? Bahia, MPE Bahia. E as remunerações não são tão ruins, não. Os salários de nível médio, R$ 2.775. E nível superior, R$ 5.000. São provas que vão contemplar, né, tipos de prova objetiva, discursiva e avaliação psicológica, né? Vai ter cargo para contador, arquiteto, motorista, analista judiciário. Então, é um concurso que vai cair dentro da ordem. O que geralmente se cobre aí é o mesmo nicho de TRT, TRF, analista. É uma prova mais tranquila e são 80 vagas, né? Agora, avaliação psicológica para cargo de assistente técnico administrativo eu nunca tinha visto. Acho que dessa vez eu realmente me surpreendi aqui, olhando. Avaliação psicológica, eu já vi para juiz, para delegado, para promotor, mas para assistente técnico, será que corre algum risco? É um cargo que... Para motorista, acho que seria uma boa, né? Motorista é uma boa, motorista tudo bem, mas assistente técnico, enfim. Gente, são 80 vagas, vale a pena você conferir. A banca é uma banca que não é tradicional de concurso, é o Instituto AOCP, né? Vem ganhando nome aos últimos 3 anos, já fez alguns. Você falou, Rafael, há pouco, dos concursos municipais. A OCP, ela começou fazendo os concursos do interior do estado. Eu lembro que eu ainda fiz o de Camaçari, procurador do município, Mata de São João, e foi de fato ela que fez a organização dessas provas. O site, né, que você pode acessar o edital é o www.institutoaocp.org.br. Confira lá, vale a pena, é um concurso mais tranquilo, né? Se você porventura tenha ficado um pouco desestimulado para o concurso de notário, vale a pena dar uma olhada. A chuva acabou com suas esperanças aí. As vagas para arquitetura são 4, engenharia civil 7, ciências contábeis 16, administração 1, direito 19. Que foi? Não, eu tô abismado, viu? 7 engenheiros no impugnar o PDDU. PDDU, LOA, está precisando de gente qualificada, né? Não basta só tese. 7 engenheiros, 4 arquitetos, é muita coisa. 7 engenharia, 16 contadores, 19 formados em direito, 1 em ciências biológicas, 1 em engenheiro ambiental, urbanismo, 1 vaga e análise de sistema, né? Fora ciência da computação, engenharia de computação e sistema de informação, são 4 vagas. Isso os ordinários, né? Cada um desses que eu falei tem direito a 1 vaga reservado para os deficientes. Então, é um concurso aí que... Mas não tem por que desanimar porque a gente falou de um concurso, porque o que não vai faltar é concurso para o ano que vem. Eu mesmo, um outro aqui que eu... Pode falar, professor? Não, até aproveitar essa frase que você colocou agora para quebrar logo um mito que é interessante, que existe no meu concurseiro, que é o ano eleitoral. Como alguns alunos perguntam assim, professor, o ano eleitoral pode ter concurso? Ainda perguntam chega isso, no né? período da eleição, como é que fica? É proibido ter concurso, gente? Não há proibição de ter concurso em ano eleitoral. O que ocorre é tão somente que a lei eleitoral proíbe, durante um período mínimo, de você fazer algumas nomeações. Não impede que o concurso seja realizado, o concurso se desenvolva. Inclusive, alguns concursos podem até mesmo ter nomeações dentro do período eleitoral. Tem as hipóteses excepcionais, estão lá na lei das eleições. Então, esse mito que se criou, porque realmente a lei das eleições tem algumas proibições lá que não podem acontecer em período eleitoral.
Algumas pessoas pensam que ano de eleição é ano que não tem concurso. Não é verdade, não existe isso. Acha que para, né? Não existe. Não para. Ano que vem vamos ter concursos. Demais. Bastante, muito concurso mesmo no ano que vem. Podem ficar tranquilos quanto a isso. E eu quero que você está nos ouvindo entenda uma coisa. 2014 é o seu ano. Com certeza. É o ano da sua aprovação. Essa é uma lenda urbana eleitoral, né? Parece muito com aquela outra, professor Rafael aqui já conversou uma vez, vote nulo, branco. Isso é uma heresia. A eleição. Eu fiz um na minha fanpage no Facebook, que eu falo só sobre direito eleitoral. Eu fiz uma linha de posts que era só lendas urbanas e comecei a lançar várias situações de eleitoral que o pessoal fala. Se todas essas lendas urbanas fossem verdade, em ano eleitoral a gente não ia fazer nada, né? Ia chegar agora, né? Amanhã não ia ter nem a Copa. Isso, amanhã ano eleitoral e de Copa, pronto. Já imaginou a administração pública sem licitar? Pronto. O pessoal já vai dizendo, não, ano eleitoral não licita, não contrata. Pois é, o país para. E como nós temos eleições de 2 em 2 anos, a gente teria férias de 2 em 2 anos para os servidores, né? Imagine que beleza que seria. Até aproveitar que você colocou isso, é possível que essa eleição de 2014 seja a última eleição que a gente vai ter assim, presidencial para governo, estadual, federal e nacional, destacada das eleições municipais, que no contexto da reforma política já está em pauta. Se eu não me engano, esse é até um item que já foi aprovado, de unificar o calendário eleitoral, acabar com essa história de eleição de 2 em 2 anos no Brasil, porque é um custo muito alto para movimentar a máquina eleitoral. Então, é uma tendência que a gente tenha realmente uma mudança. Uhum. E aí vão ampliar mandatos, ou municipal, ou federal, nacional, para que a gente possa unificar o calendário eleitoral. Eu acho só o pessoal do Congresso que não tinha percebido ainda que não faz sentido nenhum você fazer a mesma coisa de 2 em 2 anos, né? Jogar um dinheiro fora, tirar os exercentes de mandatos de Brasília para poderem fazer eleição nos seus redutos políticos nas cidades. Enfim, parecia uma piada de português, sendo que eles eram os portugueses, eles não estavam entendendo lá no Congresso, porque todo mundo sabia que essa unificação era uma necessidade, assim como, enfim, não vamos, né, nos alongar, porque senão a gente gosta, a gente vai acabar ficando. Pois é. Mas aproveitando, né, esse tema e essa lenda urbana específica que eu falei, e por imaginar que alguns dos nossos ouvintes acham isso, ou vão receber e-mail falando sobre isso, eu queria que os professores de direito eleitoral, pelo menos essa lenda urbana hoje, furando aqui um pouco a nossa pauta, né, e adiantando essa do votar em nulo e que aluno da eleição, que vocês explicassem para os nossos ouvintes como de fato é isso. Rafa? Eu comento que eu até chamo a atenção disso num dos meus livros de direito eleitoral. Eu destaco uma diferença muito grande que existe entre voto nulo por manifestação apolítica do eleitor e voto nulo por decisão da Justiça Eleitoral. Fundamental, inclusive, para essa lenda urbana. Exatamente. O que o Código Eleitoral prevê é que quando a Justiça Eleitoral decreta a nulidade ou a anulação de mais da metade dos votos válidos, por assim dizer, a eleição como um todo fica anulada. Você tem a eleição por prejudicada porque mais da metade dos votos que foram atribuídos a algum candidato ou seja, não são votos nulos. Exatamente, foram declarados nulos pela Justiça. Mas por que um voto é declarado nulo pela Justiça? É porque teve algum vício. Teve algum vício no lugar de votação, algum vício na própria candidatura, um candidato que utilizou de poder econômico abusivamente. Uhum. E o chamado voto nulo, que a gente fala no sentido comum, o que é o voto nulo? Hoje em dia, com urna eletrônica, voto nulo não tem mais muito encanto. O voto nulo, ele tinha um certo encanto quando a votação era por cédula, porque o voto nulo era aquele que você atribuía a alguém que não era candidato. Por exemplo, era muito comum quando você ia apurar a urna, o voto para Pato Donald. Tinha um chimpanzé no Rio que se elegia todo ano. Sabe? Esse era o voto nulo. Perdeu a graça até apurar as eleições com a urna eletrônica, né? Esse era o voto nulo, era o voto para o candidato que não existia. Com a urna eletrônica, você não tem mais como fazer isso. Hoje em dia, para você anular o seu voto, só se você digitar o número de alguém que não é candidato. Sabe? Ainda assim não tem a menor graça, aparece lá nada. Não é mais Pato Donald, não é mais chimpanzé, né? Então, hoje o voto nulo, ele meio que perdeu um sentido. Então, quando as pessoas dizem assim, gente, vamos anular o voto que ninguém se elege, isso é uma
Assim, é um erro jurídico, Eu sempre dou um exemplo em sala, claro que é um exemplo fictício. Eu digo, queridos, imaginem que em um determinado município pequeno, um contingente eleitoral pequeno, as pessoas fizessem um pacto, combinassem que todo mundo ia anular o voto. Ninguém vai votar em candidato nenhum na eleição para prefeito. E eis que um dos candidatos a prefeito quebrou o pacto e votou nele mesmo. Quando apuraram as urnas de todos os votos do município, só teve um voto que foi atribuído a esse candidato. Todos os outros realmente foram nulos. Sabe qual é o resultado da eleição? O cara está eleito por unanimidade. 100%. 100% de votos. Eu trago isso, eu dei exemplo da última eleição em Salvador, o que o professor Rafael falou, é a realidade. Se for 224 do Código Eleitoral, você vai ver lá, nulidade de mais de metade dos votos, mas é a nulidade por manifestação à política, ou não por manifestação à política do cidadão, mas por uma nulidade determinada diretamente pela Justiça Eleitoral, seja por fraude, por coação, por abuso de poder, por captação ilícita de sufrágio, enfim, o que quer que seja. E aqui em Salvador, por exemplo, né, se a gente soltasse aquela velha corrente de e-mails, vamos todo mundo votar nulo, porque esse país tá uma porcaria, enterra todo mundo, o país morreu, luto, nenhum político preste, e aí todo mundo em Salvador votasse nulo na última eleição. Quem seria o prefeito de Salvador? Mário de Melo Kertz, que foi o candidato mais idoso da concorrência. Então, o primeiro critério de desempate, que é a idade, se todo mundo votasse nulo aqui, não ia ter uma nova eleição. Nós teríamos o prefeito, o candidato mais idoso. Então, é uma lenda urbana. Na luz só porque eu acho que ele ia votar nele mesmo. ele ia ser o cara que quebra o pacto, né? E o voto branco também, aquela história de que não vou votar em branco, que o voto branco vai para a legenda que tem mais votos, que não, isso não existe também. Antes da Constituição de 88 a gente tinha uma diferenciação entre voto branco e nulo. Hoje branco e nulo é a mesma coisa, são votos inválidos e não servem para nada durante a apuração das eleições, certo? Eu acho que, como o último programa do ano, considerando que ano que vem é um ano eleitoral, né, direito e muito cidadania, acho que, apesar de ter saído um pouco da pauta, foram informações de grande valia para os nossos ouvintes. Mas voltando aqui à pauta, para a pesquisa que eu fiz, nós vamos ter também aqui para o Tribunal de Contas do Distrito Federal, nós vamos ter concursos para técnico, né, com remuneração inicial de 7.426, né, vamos ter concursos para analista também, do mesmo Tribunal de Contas do Distrito Federal, remuneração inicial 12.401, né, neste caso aqui, técnico está se exigindo obviamente nível médio, né? Mas no caso do analista aqui nós temos algumas especialidades para um número de cargos específico. Dá uma olhada lá no edital: arquivologia, biblioteconomia e psicologia. Mas nós teremos também cargos para qualquer formação, certo? E teremos também de auditor de controle externo desse mesmo Tribunal de Contas do Distrito Federal, também com a remuneração inicial a mesma de analista, que é de 12.401,38, né? Para esses 3 cargos, né? Os 3 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. As inscrições começarão ainda no dia 17 de fevereiro de 2014, então dá muito tempo aí para você dar uma olhada nesse. Também é da CESP, né? No site da CESP você acha com muita facilidade são 3 editais, né? São 3 cargos, esses editais. E todos os 3 a inscrição começa no dia 17 de fevereiro, então quase um mês aí depois, né, da virada do ano. E para finalizar aqui, lembrar, na verdade aqui já não são mais concursos públicos que estão com inscrições abertas, já são inscrições finalizadas, mas concursos públicos importantes, e que nesse próximo mês aí de janeiro, fevereiro, nós vamos trazer um enfoque aqui todo especial para esse concurso, que é o concurso, né, da Polícia Federal, também com vários cargos da parte administrativa, e o que já foi falado aqui no início, de concurso público para Procuradoria Geral do Estado da Bahia, que também é um concurso que a prova é 9 de fevereiro, não é isso? A prova desse concurso, então em janeiro nós vamos falar bastante sobre isso. Para finalizar, né, a última participação aqui dos nossos professores rapidamente, eu acho importante a gente falar um pouco sobre o perfil de cada uma das bancas, de forma bem simples, principalmente, né, o professor Rafael Barreto aí com sua experiência, e especialmente aquelas 2 ou 3 que são as
mais conhecidas, CESP, FCC e FGV. É fundamental a gente estar sempre antenado para a banca, que ela tem um perfil próprio, que isso norteia muito a maneira de estudar. A FCC e, de certa forma, a FGV tem se aproximado um pouco desse estilo de FCC. Elas são mais pautadas em literalidade de letra da Constituição, letra dos códigos. Elas costumam trabalhar muito com aquilo que eu denomino como questão de segurança, mas não de segurança para o candidato, segurança para o examinador. O que é a questão de segurança? É aquela que ele não dá margem para ter erro. Ele pega o texto da lei, copia, cola e não tem como ter erro. Não tem como anular. Mudou uma palavra, né? Porque quando você parte para a questão com doutrina, com jurisprudência, às vezes você abre discussão. Porque o cara pega o entendimento doutrinário, mas tem uma doutrina que é divergente, aí de repente tem que anular a questão, na jurisprudência também. Questão que o examinador trabalha tranquilo, tipo, não tem como estar errado. Essa questão texto que da ele lei. Copia e cola o texto da lei. É um perfil da FCC, é um perfil da FGV também. Agora, detalhe, a FCC em alguns concursos já tem migrado um pouco disso. Já tem se aproximado um pouco do que a CESP há muito tempo realiza e a ESAF também, que é uma prova muito pautada em conhecimento de jurisprudência. É verdade. Jurisprudência é decisivo para quem quer fazer concursos de nível alto elaborados pela CESP e pela ESAF. É muito importante você conhecer o que o Supremo Tribunal Federal julgou durante o ano, o que o STJ julgou durante o ano. E nesse caso a gente fala de jurisprudência nem sempre súmula, né? Às vezes são julgados dominantes. Por exemplo. Por isso que é interessante a leitura atenta dos informativos. A gente já falou isso aqui, inclusive, algumas vezes. Os informativos estão lá disponíveis, gratuitos. Você pode assinar e receber no seu e-mail. Até me comprometo já no ano que vem a comentar. Eu tenho um projeto muito especial sobre os informativos que eu desenvolvo já há alguns anos. Eu aqui num próximo programa eu vou trazer isso para franquear todos os nossos ouvintes aí, que é fundamental. Por exemplo, o mais importante julgamento do ano no Supremo foi o processo do mensalão. Não há nenhuma dúvida que todos os concursos de nível aprofundado vão perguntar sobre esse processo. Verdade. Vocês podem esperar em provas discursivas e orais perguntas sobre a teoria do domínio do fato. Isso é inquestionável, isso vai aparecer. É o fato que vai cair essa questão. Com certeza, então tem que estar atento com isso aí também. Então pronto, no próximo ano, né, já nós traremos mais informativos. Lembrando que o vestibular 2014.1 é na Faculdade Batista Brasileira, com o novo FIES, curso de administração, direito, contabilidade, filosofia, gastronomia, pedagogia, teologia, serviço social e agora com gestão pública. Uma faculdade aprovadíssima pelo MEC, inscrições em www.fbb.br. Maiores informações pelo telefone 3505-3459. Escolha melhor, faça FBB. Um beijo para a doutora André Brandão, doutora Lorena Brandão, que está nos ouvindo nesse momento. Pizzarias Barreto, que mandou aqui a pizza para alimentar esses... Só tem menino pequeno aqui. Esse rapaz chamado Rafael Barreto. Qual é o número, professor Rafael? Da Barreto, sua pizzaria. Se não tivesse fechado, ele ia aí hoje, Barreto. 5999 3497 5999. O melhor sabor assado na pedra. Barretos Pizzaria. Pizza nordestina que a gente experimentou aqui hoje. Fantástica. Não, mas vamos mudar. Não deixa assim, não. O cabra tá treinando pra triatlon. Tá com fome, o bicho tá. É verdade. Deixa. Minha gente, é isso. Uma boa noite pra todos vocês. Um beijo no coração. Que 2014 aí vocês consigam realizar tudo aquilo que for possível, né? Porque dizer realizar tudo que você deseja, acho que é demais para qualquer ser humano, mas realizar tudo que for possível e que for de melhor para vocês, nossos amigos aí, ouvintes concurseiros, que vocês possam lograr êxito, para falar de um juridiquês bem, né, no seu sonho aí, sendo aprovado no próximo concurso. Estaremos aqui ano que vem, firme e forte, para no que a gente puder, a gente ajudar para essa aprovação, com o apoio de nossos professores, professor Pedro Barreto, professor João Glicério, Juliana, Felipe Lima, Robertinho Figueiredo, vou me lembrando aí, porque foram todos os professores que já falaram aqui, professor Rafael Barreto, que já é fixo na mesa, professor Washington também, professor Rafael Petracioli. Então eu queria agradecer muito a vocês, né, pelo esse apoio e por acreditar nesse projeto de democratizar o ensino jurídico, democratizar o direito pelas ondas do rádio, né? Agradecer a Rádio Metrópole também por apostar nessa iniciativa, e temos muitos projetos bons
para esse próximo ano. Podem ficar atentos aí. 2014 vai bombar. Fanpage, programa Aula Extra, para ficar por dentro de tudo aquilo que vai vir aí, com aulas temáticas, aulas em teatro, enfim, a gente vai fazer muita coisa boa aí. Obrigado a vocês, professor Rafael, professor Washington, professor Rafael, boa noite para vocês e a última palavra aí para nossos ouvintes. Eu só vou rapidinho aqui. Eu li essa semana um texto de Carlos Drummond de Andrade, chamado O Tempo, e que eu falei, rapaz, vou ler para os meninos porque de repente ajuda. Obrigado pelos meninos. Né, vou ler porque... E aí eu vou só falar para vocês aqui, uma publicação de um amigo no Facebook, para que a gente refletisse, e diz assim: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para frente, daqui para diante, tudo vai se tornar diferente. Tudo vai ser diferente. Então, é isso que vai acontecer amanhã, né? Termina-se um período, um ciclo, inicia-se outro, e a exaustão que foi 2013 passa-se a se renovar a esperança para 2014. Então, meus queridos alunos e ouvintes, é isso que nós desejamos a você. Renovação, renovem as esperanças, coloque a exaustão de lado e vamos para um novo projeto. Eu não podia deixar de falar isso. Vamos encerrar o ano assim como começamos o programa Aula Extra, ou seja, estourando o tempo, entrando na madrugada viva da metrópole. Falando de sexo. Daqui a pouco tá chegando aí com meu amigo Igor, vai ter chá, viu? Chuba trouxe pra você aqui um chazinho. Lá ele. E agradecer a audiência de vocês, a gente tá muito feliz da repercussão que o programa Aula Extra está tendo entre os concurseiros. Eu particularmente, e sei que todos os meus colegas de bancada aqui também estão muito felizes de poder fazer o que a gente está fazendo aqui, levar conhecimento, discutir. Isso aqui pra gente é prazeroso, é bom, nós gostamos de estar aqui toda segunda-feira batendo esse papo com vocês, e isso é o que faz com que o programa certamente não tenha prazo para terminar. Isso aqui vai ser um projeto de vida toda, e 2014 é um ano que a mente mega ultra criativa de meu amigo Thiago Chuba já está trabalhando. A gente vai ter projetos, a gente já está com alguns projetos engatilhados muito interessantes, vocês vão gostar muito. Queria agradecer a todos os professores. Eu não vou citar nomes de um por um aqui, senão eu vou cometer certamente a gafe de esquecer alguém. Como eu fiz. Eu não quis dizer isso, mas já que você falou, tudo bem, está dito. E vou agradecer principalmente meu colega de empreitada, Thiago Chuba, meus amigos que se tornaram também colegas de empreitada, Washington e Rafael Barreto. Obrigado, feliz 2014 para todos vocês, vamos estudar. Então tá, boa noite e até 2014. Um abraço. Tchau, tchau. Você acabou de ficar mais perto da aprovação. Aula Extra na Metrópole, com Thiago Chuba e Rafael Petracioli.